Olá, amigo ligado no programa Brasil Consciência, você que nos assiste pela TVT em todo o país ou que está nos acompanhando pelo canal Plural, canal 3 da NET em São José dos Campos. Estamos começando mais uma edição do nosso encontro semanal para falar sobre ciência, tecnologia e inovação num oferecimento, numa realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia Espacial. Muito bem, no programa de hoje nós vamos falar sobre a maior estrutura, o maior laboratório mais moderno do país. Eu estou falando do Sirius, lá do CNPEM de Campinas, que produz a famosa, a poderosa luz síncrotron. Confesso, tive que estudar em casa para falar essa palavra, difícil. Mas você vai ver que a luz não é tão complicada assim no programa de hoje. Para que você comece a entender daquilo que a gente está falando, vamos assistir um trechinho de um vídeo institucional da instituição. Em Campinas, interior de São Paulo, está sendo construída a maior infraestrutura científica do Brasil, o Sirius. Ele será como um enorme microscópio, que nos permitirá olhar por dentro dos materiais no nível das suas moléculas e átomos, para entender como eles funcionam. O Sirius poderá ser usado em pesquisas de diversas áreas com impacto no desenvolvimento de medicamentos, alimentos, fertilizantes, novas fontes de energia e muitas outras possibilidades. Para ajudar na solução desses problemas, é necessário maior conhecimento do funcionamento dessa minúscula escala. Por isso, o Brasil foi até a fronteira do conhecimento atual para construir a maior infraestrutura científica do país, o Sirius. Tanto estamos na fronteira que esse investimento contínuo e esse acúmulo de know-how permitiu que o Brasil hoje construísse o projeto Sirius, que é um síncrotron de quarta geração e hoje ele está sendo construído e projetado para ser o com maior brilho do mundo. Eu poderia dizer que ela é talvez a ferramenta mais versátil para a investigação de qualquer tipo de material e por isso que todos os países do mundo vêm continuamente investindo nesse tipo de tecnologia. Mas o que é essa tal luz síncrotron? A luz síncrotron é um tipo de radiação eletromagnética de alto brilho, que se estende por uma faixa ampla do espectro eletromagnético, desde a luz infravermelha, passando pela luz visível, pela radiação ultravioleta e chegando aos raios X. Os responsáveis por gerar e emitir esta luz especial são máquinas de grande porte. São aceleradores de partículas desenvolvidos especialmente para gerar luz síncrotron. Um acelerador luz síncrotron, elétrons na velocidade quase que a velocidade da luz, são acelerados para produzir radiação eletromagnética em todo esse amplo espectro, desde radiação infravermelha até raios-x. Utilizando a luz síncrotron, é possível, por exemplo, mapear como o fósforo ele migra de um grão de fertilizante para a raiz da planta. E com isso, como ele pode ser absorvido e como ele pode fertilizar e produzir uma planta mais saudável e mais fortificada. Hoje em dia, a luz síncrotron é uma das principais ferramentas de estudo de rochas em condições de pressão e temperaturas de pré-sal. E isso tem grande valor para a indústria do petróleo. Pouca gente sabe, mas diversos produtos no nosso dia a dia fizeram uso da luz síncrotron durante seu desenvolvimento. Desde fraldas para bebês e produtos cosméticos, até medicamentos e baterias mais duráveis para o seu telefone celular. Então esse é um equipamento do país, para o país e construído por brasileiros e com tecnologia brasileira. Tá aí belíssimas imagens, produção do próprio CNPEM, o órgão que reúne o síncrotron em mais algumas áreas e que está perto de inaugurar esse grande laboratório. Vocês viram aí na entrevista, no vídeo, o Zé Roque, que também nos atendeu na nossa visita lá em Campinas, dizendo que este laboratório novo, esse gigante que está para ser inaugurado, é resultado de um know-how acumulado. Para falar desse assunto, nós temos aqui dois físicos hoje. O Reinaldo Rosa,
que é pesquisador do INPE, já nosso conhecido, e também o Túlio Rocha, físico lá do CNPEM, que veio de Campinas especialmente para nos atender. Túlio, o que é esse know-how, né? Porque o CNPEM não começou a trabalhar com essa luz agora. Vocês já são pioneiros no país e na América do Sul. Conta um pouco dessa história pra gente. O CNPEM opera desde 97 uma fonte de luz síncrotron já, que é uma fonte conhecida de segunda geração. E para construir essa fonte teve que desenvolver toda a tecnologia aqui no Brasil. Acho que o grande desafio na construção do primeiro laboratório foi desenvolver não só a tecnologia, mas formar pessoas capacitadas, capazes de montar essa infraestrutura, operar ela e disponibilizar para a comunidade científica. Então esse acho que foi o grande desafio da primeira máquina e que possibilitou o Brasil construir agora o Sirius, que é essa máquina de quarta geração, que é uma das melhores máquinas do mundo. Legal. Agora, lógico que a gente vai falar mais disso aí ao longo do programa. Aproveitar que a gente tem dois físicos aqui. O que é uma luz síncrotron? A luz síncrotron é uma radiação eletromagnética. Assim como a luz visível, que a gente vê, tem os lasers e a gente está habituado todo dia, a radiação de micro-ondas que tem nos dispositivos aí de celulares, controles remotos, nosso forno de micro-ondas também é uma outra radiação. Tem a luz ultravioleta, que é o que troca a cor da pele quando a gente fica exposto ao sol. Tem o raio-x que a gente usa em aplicações médicas, acho que todo mundo já deve ter tirado uma radiografia, né, usando os raios-x. E tem radiações de mais alta energia que às vezes usa em tratamento de câncer e outras coisas. Então são todas radiações eletromagnéticas, o que muda é a energia de cada uma dessas faixas da radiação. A gente dá nomes diferentes para regiões diferentes de energia que essa radiação tem. E o síncrotron é uma fonte especial porque a mesma fonte produz todas essas radiações. Outras fontes que a gente usa, que é uma lâmpada, um laser, um aparelho de raio-x, uma fonte de raio-x de um hospital, ele produz uma faixa específica. E o síncrotron tem essa grande vantagem de produzir uma ampla faixa, que a mesma fonte produz todas essas radiações. E produz a radiação de uma forma muito especial, que esse feixe de radiação ele é bem pequenininho, como se fosse um laser, e ele é bem colimado, quer dizer, ele sai num ângulo bem retinho assim, como se fosse um laser mesmo. E isso é o que a gente chama de brilho, que é o que permite a gente olhar estruturas cada vez menores, com maiores detalhes, quando a gente usa essa radiação. O Reinaldo está ali para fazer pergunta, mas a gente vai, antes, só para a gente seguir o ritmo do programa aqui, para o nosso segundo VT. Vamos conhecer, então, esse novo gigante da ciência da pesquisa brasileira, o Laboratório Sirius, ainda em fase de construção, mas que já dá para a gente caminhar por dentro e mostrar para vocês. Vamos acompanhar no VT. É um shopping? É um aeroporto? É um pavilhão? Não. Este é o mais moderno laboratório científico do país, que está em fase final de construção com previsão de inauguração ainda em 2019. O Sirius, como é chamado esse novo gigante da ciência brasileira, é uma inovação completa. Igual a ele, existe apenas mais um em todo o mundo que funciona na Suécia e que atende a comunidade científica europeia. Além de grande, tudo no Sirius é muito moderno e planejado. Com seus 68 mil metros quadrados, o laboratório abriga um centro de convenções, área de alimentação e, principalmente, uma infraestrutura completa para manter a luz funcionando 24 horas por dia. O andar para cima é o andar onde você vai ter distribuído ao longo do acelerador do prédio inteiro as salas, os escritórios, é onde os pesquisadores vão ficar distribuídos ao longo. É do lado de dentro, porém, que o Sirius guarda o seu melhor. Além de enorme, a construção é cheia de detalhes técnicos específicos para que o funcionamento da ciência brasileira seja perfeito. Então, nós estamos na região do hall experimental. Então, aqui é que as linhas de luz vão ser montadas, certo? Como aquela branca que está ali no fundo, que é a primeira linha de luz que está sendo montada, já tem uma outra na sequência sendo montada. Então, esse piso especial, certo? A gente está numa região do que a gente chama de piso especial, ele vai desde essa divisão aqui
até atrás do túnel, certo? Nessa região, nós cavamos 4 metros de profundidade e esse piso especial, ele também se divide em 2 regiões. Uma que vai desse ponto até exatamente esse ponto aqui, certo? Onde nessa região é o que a gente chama de piso para as linhas de luz, certo? Bom, desse ponto aqui até atrás do túnel, onde tem essa blindagem de concreto, é a região do piso especial dos aceleradores. Nesse, não somente nós removemos os 4 metros, como também tivemos que cravar mais de 1.300 estacas nessa região para ter uma maior garantia, devido ao peso do que vinha da blindagem, de que você não tenha movimentação de todo o sistema, certo? Que ele não possa ter, vamos dizer assim, recalque na parte do piso, ele não possa afundar, né, em última instância. Os aceleradores são responsáveis por colocar os átomos em movimento em alta velocidade, quase a mesma da luz. Quando tudo estiver funcionando, o sistema vai emanar a poderosa luz síncrotron por meio da única janela entre o ambiente do laboratório e o interior do túnel. Ele será, quando necessário, removido, certo? Ele está aqui garantindo a proteção radiológica, mas quando necessário ele será removido e a partir daqui vai sair toda a tubulação de vácuo que vai se conectar com todos os equipamentos da linha de luz que ficam dentro de cabanas como essa que estão sendo mostradas ali, brancas. As cabanas, que mais parecem naves espaciais, são espécies de oficinas para se trabalhar com a luz. Nela, diversos equipamentos permitem regular e filtrar a luz que irá atravessar as amostras, revelando toda a sua estrutura molecular. E essa é a cabana ótica. Então vejam que essa cabana ótica, ela encosta naquela quina do túnel. E dentro dela vão ter todos os equipamentos que vão receber o feixe saindo do túnel. Em cada uma dessas quinas, aonde você já for montar uma linha de luz, vai ter uma cabana como essa. Então a linha de luz, como você vê, aqui está aquele orifício que eventualmente daqui a pouco vai ser removido para a gente conectar todos os equipamentos que estão aqui com o que seria esse front-end, que se conecta a ele sim ao acelerador. E aqui você tem toda a infra que está sendo montada, e uma vez que ele recebe essa luz, você, como eu falei, você vai ter fendas, espelhos, sensores, né, e tal, e após passar por isso nessa cabana ótica, ela vai sair por esse orifício e daqui você tem a sequência para uma região que vai ficar mais aí na frente, aonde vão ter as estações de fato experimentais, que é onde os pesquisadores que vêm vão colocar lá os seus cristais de proteína, o cassete com vários cristais, e aí você vai ter o robozinho que vai posicionar isso na frente do feixe, tal, e você vai fazer as medidas, vão ter os detectores, e daqui você sai com toda a parte de análise e controle para fora, na região que a gente vai olhar, que é onde os pesquisadores efetivamente ficam controlando o experimento. O melhor é que foram desenvolvidas no Brasil por empresas brasileiras que agora poderão vender essa tecnologia para todo mundo. Hoje o país não tem uma tecnologia dessa, né? Agora sim, agora nós estamos bem na frente. Ó. E o senhor vai poder falar para o filho do senhor que o senhor trabalhou aqui? Com certeza, sempre eu tiro foto e mando para eles. Em pleno funcionamento, o Sirius deverá ser o grande celeiro da pesquisa científica de ponta nacional. Pode ter alguém da USP ali, alguém da UFRJ no outro, alguém da Bahia no outro, ou alguém da Argentina no outro, ou alguém de qualquer lugar no outro. Então você tem de forma simultânea um conjunto enorme de grupos trabalhando e fazendo todas essas pesquisas na área de saúde, de energia, materiais, de meio ambiente, de solo, de agricultura, seja lá qual for a área, certo? E o laboratório como um todo dá esse apoio para todas essas equipes. Estrutura impressionante, a gente teve a oportunidade de caminhar por lá, o Zé Roque nos acompanhou durante toda a visita. Reinaldo, você na sua experiência de pesquisa, você até já estava contando, trabalhou um pouco, uma área parecida com essa, você já tinha visto um laboratório dessa magnitude para ser entregue para a pesquisa brasileira assim de uma hora para outra? Não, eu nunca tive a oportunidade, mas assim que eu tiver, estarei lá visitando o Sirius, né, para conhecer de perto
essa fascinante estrutura que vem para ajudar a pesquisa brasileira, não só a pesquisa brasileira, mas a pesquisa internacional. É fascinante, né? A física de partículas a física de altas energias baseada em aceleradores de partículas, como o Sirius, ela é fascinante porque ela tenta e consegue resolver problemas que vão desde de materiais nanoestruturados, né? Essa energia que é proveniente desse feixe de luz, ela consegue, então, fazer com que nós tenhamos um conhecimento bem fino dessas estruturas, que vai desde as nanoestruturas, a nanociência, a nanotecnologia, até pesquisas ligadas com as grandes escalas do universo, astrofísica e cosmologia, né? Então é muito interessante. Eu queria até fazer aqui uma pergunta para o Túlio a respeito dessa pesquisa em materiais nanoestruturados, né? O que pode vir pela frente a respeito desse assunto quando o Sirius estiver em pleno funcionamento? O Sirius, uma das grandes, eu acho que, vantagens que o Sirius vai ter em relação a outros laboratórios equivalentes no mundo é realmente uma aplicação fundamental em materiais nanoestruturados. Uma das estações experimentais, várias delas, que estão sendo projetadas para ter feixes de tamanhos de alguns centenas a dezenas de nanômetros. Então, investigar materiais nanoestruturados que tenha estruturas, né, nessa dimensões de alguns a dezenas de nanômetros é um dos grandes objetivos do Sirius. E usar raio-x para fazer isso é uma coisa bem diferenciada. A gente tem outros microscópios que conseguem fazer isso. Tem um microscópio óptico, microscópio usando elétrons. Tem um microscópio de força atômica. Mas, né, a gente não consegue penetrar dentro da matéria. Sim. A vantagem de fazer isso com raio-x, fazer um microscópio para olhar nano-objetos com raio-x, é o poder de penetração do raio-x, que consegue penetrar dentro da matéria. Então a gente pode olhar dentro dos materiais, ver estruturas nanométricas dentro de materiais e distinguir quais elementos químicos, como eles estão distribuídos, não só para materiais nanoestruturados, mas para matéria orgânica também. Sim. Eu estou comentando isso porque há anos aí eu trabalhei com o problema de reconhecimento de padrões em silício poroso. O silício poroso é fascinante porque ele tem um efeito de fotoluminescência, ele consegue emitir e absorver luz devido à sua porosidade, que é criada artificialmente nele. E isso me fascinava muito, porque no futuro os circuitos, né, eletrônicos que a gente usa nos computadores, em todo material eletrodomésticos, né, vão ser guiados não só pela corrente elétrica, mas também pela luz, né? Então eu fico assim muito ligado nesses problemas, né? Curioso, né, para saber até que ponto essas demandas, né, vão ser contempladas com experimentos no Sirius. Vamos fazer um pequeno glossário aqui para o leigo que está nos assistindo. A palavra nano entrou recentemente na vida das pessoas. Nano, acho que talvez o que me vem à cabeça agora é o nanochip, que é o chip de celular, o menorzinho que entrou agora. Vocês estão falando que num futuro próximo, esses equipamentos eletrônicos, eles não vão estar trabalhando apenas com eletricidade, eles vão estar trabalhando com luz, e com isso eles vão poder ficar menores e mais rápidos, mais eficientes. Também. Também isso. Chips com luz já são uma realidade, a gente já usa bastante coisa em fibra ótica, processamento de informação e transmissão de informação com luz já é uma realidade. Só que a gente quer dar o próximo passo de fazer dispositivos equivalentes a dispositivos eletrônicos, que a gente faz um computador, um transistor, fazer isso com luz. Então essa é uma das grandes áreas de pesquisa da atualidade, e a nanotecnologia é uma das coisas que permitem fazer isso. Um dos grandes desafios era fazer coisas pequenas para trabalhar com luz. Então materiais nanométricos modernos conseguem ter essa função de fazer coisas pequenas, cada vez menores, né, o desafio que a gente tem de miniaturização dos componentes eletrônicos e principalmente desses componentes que a gente chama de fotônicos, que trabalham com luz. A gente volta no próximo intervalo, depois do intervalo, para tentar explicar melhor. Lá eu ouvi as expressões nanômetros
e diversas outras de escalas cada vez menor para observar materiais. É um instante só, não saia daí, a gente fala mais do Sirius e mais do CNPEM depois do intervalo. A gente já volta. Segundo bloco Brasil Consciência, estamos de volta trazendo muito mais informações para vocês sobre o CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisas e Materiais lá de Campinas, que já tem 30 anos de funcionamento, mas que neste ano de 2019 inaugura o maior, o mais moderno e talvez assim o mais impressionante laboratório científico do país, o Sirius. Nós mostramos um pouquinho dele no bloco anterior. Estávamos falando aqui sobre essa questão das metragens, o nano, o micro. Lá no Sirius tem, se vocês viram pelas imagens, ele, né, parece uma rosca. Em algum momento ele tem ali algumas saídas, né, uma menorzinha, uma um pouco maior, uma um pouco maior. Aquilo, pelo que o Zé Roque estava nos explicando, são corredores em que você vai aumentar a distância da onde sai a luz para onde vai estar o foco da amostra do pesquisador, de maneira a diminuir ou aumentar esse foco para tamanhos reduzidíssimos. O que seria a partir do que vocês consideram que o material é um nanomaterial? O que seria um micromaterial, um nanomaterial? Bem, vamos falar um pouquinho de escala. Ótimo. A gente está acostumado com as distâncias do nosso dia a dia, são metros, às vezes centímetros, né? Quilômetros. Algumas pessoas milímetros ou quilômetros. Não, quilômetros são 1000 metros. Milímetro é quando você pega o metro e divide em 1000 vezes, você pega uma parte desse. O milímetro, acho que está todo mundo acostumado aí. Um micrômetro, seria pegar 1 milímetro, dividir em 1000 vezes e pegar essa partezinha pequena. Menos de um fio de cabelo. Menos de um fio de cabelo. Um fio de cabelo tem cerca de centenas de micrômetros. Um micrômetro é a dimensão de uma célula. Então, se a gente pega um pedaço do nosso tecido ou do cabelo, você chega no nível da célula, isso tem dimensões típicas de 1 micrômetro. Se você pegar esse 1 micrômetro e dividir ele em 1000 vezes, isso é o que é 1 nanômetro. Então é pegar o tamanho de uma célula, dividir em 1000, e isso é a escala dos átomos e das moléculas. Bom, as moléculas que estão no núcleo da célula, o DNA, tem cerca de 10 a 100 nanômetros, as estruturas bem pequenas no núcleo da célula. Então, dá para pegar uma mitocôndria e imprimir ele na parede. Assim, isso, a mitocôndria tem centenas de nanômetros. Ainda é grande. Ainda é relativamente grande. Então, e o Sirius é uma ferramenta para estudar o que a gente chama da estrutura da matéria em todas essas escalas. Não só da escala dos átomos e das moléculas, mas das nanopartículas, dos nanoobjetos, que são temas da pesquisa atual, mas também organelas celulares, de microns até milímetros. Então, todas essas escalas a gente vai poder estudar com o Sirius. Estamos falando de escalas, né? Escalas mínimas. Vamos mudar de escala mínima um pouquinho e falar de escala grande, né? Nós mostramos no bloco anterior o Sirius por dentro. Rapidamente, só para você entender a dimensão do que é esse laboratório, esse tamanho todo de laboratório, vou mostrar para vocês rapidinho a time-lapse gravada pelo pessoal do CNPEM de toda a fase de obras. Acompanhe. Falei que era rápido, vários meses de obras resumidos aí em poucos segundos
uma gigantesca estrutura, nós vamos falar mais dela aí ao longo do programa. Reinaldo, a gente estava conversando no bloco anterior, que tipo de aplicação essa tecnologia poderia ter, por exemplo, no teu campo de pesquisa, pesquisar lá a astrofísica? Bom, então, na verdade, é a pergunta que eu tenho para fazer para o Túlio, né? Porque, como eu estava conversando com ele antes de a gente começar o programa, eu sei que a comunidade dos astrofísicos, de quem faz cosmologia, tem uma demanda muito grande na parte de física de partículas de altas energias, né? Porque hoje o modelo cosmológico padrão, além de ir até as origens do universo, onde a gente tinha uma sopa um plasma de quarks e gluons, né? Então hoje tudo que está ligado às altas energias de física de partículas passa a ser assunto também de interesse da astrofísica e cosmologia. Então eu gostaria que o Túlio comentasse sobre essas demandas da classe astrofísica e dos cosmólogos, né? Para o futuro, para as futuras pesquisas nessa área que o Sirius poderá contemplar. O que os astrofísicos estão levando lá para o Sirius para pesquisar? Tem uma área de pesquisa que é bem da astrofísica, acho que uma interseção entre a astrofísica, química e biologia, que é procurar por indícios de vida fora da Terra. Então é uma pesquisa recente. Então, exobiologia, né? A exobiologia. A exobiologia e a astrobiologia. Então, uma das coisas como a gente busca evidências de que existe vida em outros planetas, em outros lugares, por exemplo, essa sonda que foi para Marte agora, essa sonda está com vários equipamentos, ela tem vários equipamentos para sondar o solo e os minerais de Marte, e uma das coisas vamos buscar evidências da vida pré-histórica e do início da vida aqui na Terra, vamos estudar, que esse é o maior laboratório que a gente tem sobre a origem da vida, para depois ver como são essas evidências e buscar investigar isso fora. Então, tem uma pesquisa muito dessa paleontologia, paleobiologia, de procurar pelos primeiros indícios da vida aqui na Terra, às vezes em ambientes super extremos, em vulcões, em lagos congelados, em ambientes que a gente consideraria totalmente improváveis para a vida. Então as pessoas usam as ferramentas do síncrotron para estudar essas evidências da vida e aplicar esses modelos depois para sistemas fora da Terra, que são essas amostras que a gente tem. Que são na verdade, extremófilos, né? Isso, esses organismos extremófilos. Organismos que resistem às altas temperaturas. Exatamente. E condições extremas de ambiente, né? Mas no Sirius atual, desculpa ele interromper, no Sirius em Campinas, tem alguma pesquisa nesse sentido acontecendo nesse momento? Tem um pesquisador chamado Douglas Galante, ele é um especialista nessa área. Olha que interessante. Então ele faz uma pesquisa ativa nessa área de vida pré-histórica e vida em ambientes fora da Terra. Mas seria o quê? Analisar, mediante o espectro da luz síncrotron, o fóssil? O estudo de fósseis é uma coisa bastante ativa, para usar a luz síncrotron, porque é uma ferramenta não destrutiva. Fósseis geralmente são coisas muito raras, principalmente um fóssil muito importante, então você consegue ver os detalhes microscópicos de dentro do fóssil sem destruir ele. E fósseis extremamente pequenos, fósseis de bactérias. A gente não está vendo um fóssil do dinossauro, mas está vendo um fóssil de uma bactéria. Ou eles procuram fósseis, por exemplo, evidências da molécula que a bactéria deixou no solo. Que talvez isso é o que a gente vai encontrar de evidências na vida no material, por exemplo, que venha de Marte. Então eles já estão antecipando a pesquisa para procurar esses indícios, moléculas e coisas que seriam criadas somente por organismos vivos. Meteorito cai aqui. Meteorito cai, a gente consegue analisar, por exemplo. Nossa, que coisa interessante. Nós fizemos, o programa anterior era sobre dinossauros, sobre paleontologia, e o Instituto Renato Acher, também de Campinas, vizinho lá de vocês, mostrou um trabalho interessantíssimo que para refazer o espécime, ao invés de pegar a rocha, escavar a rocha lá com aquelas técnicas dos paleontólogos, eles fazem uma tomografia da rocha, aí identifica todo o contorno do animal e diante daquela tomografia
faz uma modelagem em 3D e remonta o dinossauro. Você vê, fantástico, né? A pesquisa brasileira cada vez demonstrando aí sua capacidade. Nós estamos falando de aplicações, vamos ver um pupurri daquilo, de um pouquinho que pode ser feito dentro do laboratório Sirius, está sendo feito atualmente no outro laboratório que já existe no CNPEM, mas que poderá ser ampliado ainda mais com o novo laboratório Sirius, que deve ser inaugurado ainda este ano. Acompanhe. Eu me chamo Samara Testoni, eu sou engenheira agrônoma, tenho mestrado em ciência do solo e atualmente estou desenvolvendo doutorado também em ciência do solo. Bueno, hola, mi nombre es Judith Rodríguez. Yo soy una investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Meu nome é Mário, eu sou professor na Universidade Federal de Sergipe. Eu sou físico, trabalho com propriedades de materiais. Meu nome é Juliane, eu sou pesquisadora pós-doutora do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo. Este trabalho de doutorado, ele está voltado para o estudo dos solos na área forense. E a minha principal linha de pesquisa é entender como as plantas interagem com os micro-organismos e com o meio ambiente à sua volta. Para realizar una investigación cuyo objetivo es la localización e identificación de plomo y elementos asociados a este en diferentes cultivares de soja con diferente capacidad de acumulación del metal tóxico. Nós estamos coletando amostras de solo em algumas cenas de crime, junto com a Polícia Federal, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E nós estamos levando essas amostras de solo para o laboratório para poderem ser analisadas e nos dar as informações necessárias. As plantas, elas retiram os nutrientes do solo a partir do sistema radicular. E a interface entre a raiz e o solo é o que a gente chama, é uma micro-região que a gente chama de rizosfera. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente medindo como é que um importante macronutriente para a planta, que é o fósforo, é um dos nutrientes mais importantes para a planta, como é que esse fósforo está, em qual espécie química que esse fósforo se encontra na rizosfera. Por lo tanto, un objetivo futuro de este estudio, a través de la localización e identificación de los elementos, es poder identificar los elementos que me permitan ver cuál de los cultivares presenta menor acumulación del elemento tóxico para poder a futuro seleccionarlo y lograr un alimento seguro. O que nos traz ao Laboratório Nacional de Luz Síncrotron hoje é um trabalho de pesquisa relacionado com materiais para aplicações em energias alternativas. Nós acreditamos que esse trabalho está sendo bastante promissor, porque os resultados que nós obtivemos até o momento foram capazes de discriminar as amostras oriundas de diferentes locais e também agrupar aquelas vindas de locais similares. A ideia é você absorver a luz solar, né? O Sol como uma principal fonte de energia que incide sobre o planeta, converter a luz solar em energia elétrica, né? Que pode ser utilizada para diversas coisas na indústria, nos nossos lares e assim por diante. Simplesmente impressionante a quantidade de aplicações possíveis com esse equipamento. Uma engenheira agrônoma, especialista em solo, fazendo uma pesquisa para os órgãos de segurança pública, no sentido de encontrar uma maneira de utilizar a tecnologia da luz síncrotron para fazer a identificação do solo, na sola do sapato do suspeito e no local do crime. Um professor de física lá do Nordeste buscando maneiras de aproveitar melhor as células fotovoltaicas para produzir energia elétrica. Uma pesquisadora de outro país tentando buscar melhores maneiras de manejo, cultivo de soja, se eu não estou enganado. E por aí vai, né? Imagino que isso deve ser comum lá para você. Tem alguma pesquisa, Reinaldo, para você mandar para lá, começar a fazer? Esse rodízio de pesquisadores, a informação que a gente tem é que só no laboratório são aproximadamente 1.000 por ano. Isso, exatamente. A gente recebe cerca de entre 1.000 e 1.200, que a gente chama de usuários por ano, que são pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e da América Latina, alguns da Europa também,
que vem todo ano para o laboratório realizar as pesquisas nas mais diferentes áreas. As possibilidades são infinitas, desde, como você diz muito bem, o solo, problemas de solo, agricultura, saúde, tem muita pesquisa em fármacos, em procedimentos médicos, biomedicina, biologia, várias áreas da física, da ciência de materiais, materiais mais resistentes, ligas metálicas, e uma infinidade de aplicações. Então o Sirius é essa grande ferramenta para resolver problemas. Problemas atuais que são relacionados com essas grandes demandas que a gente tem na sociedade hoje em dia, né? A gente tem alguns grandes problemas da nossa geração, que é saúde, energia, principalmente energias renováveis, né? A gente quer gastar menos energia, quer produzir energia de maneira renovável, meio ambiente. Então, o Sirius é uma ferramenta para fazer pesquisa que possibilita a gente ter esses retornos, não só econômicos, mas para a sociedade como um todo. Só uma curiosidade, a gente observando lá no laboratório, a gente não teve oportunidade de conhecer. Tem alguma coisa que tenha saído, alguma patente brasileira, algum novo medicamento, alguma coisa que você se lembre recentemente, não? A gente teve um trabalho recente com uma indústria química brasileira, tem um trabalho que é patenteado na área de polímeros, então uma investigação de como melhorar uns plásticos, né? Então foi uma investigação da estrutura, de como as moléculas se arranjam desse plástico e que aditivos que você põe para fazer um plástico de melhor qualidade. Foi uma parceria do laboratório com a indústria química brasileira, que gerou uma patente. E relacionado ao Sirius, a gente teve já alguns desenvolvimentos, então grande parte do Sirius, a gente é muito orgulhoso disso, que 85% de tudo que foi feito lá foi feito aqui no Brasil, então tem um alto grau de nacionalização, e isso envolveu várias indústrias ao redor do laboratório. Então não só o laboratório em si produziu inovação, mas como teve todas as indústrias associadas, são mais de 60 pequenas, médias e grandes empresas que se associaram para desenvolver esse projeto. Reinaldo vai fazer pergunta? Eu queria te perguntar, curiosidade, porque nos grandes observatórios em astrofísica e cosmologia, nós temos uma logística de como distribuir o tempo para os projetos, né, as demandas dos pesquisadores, né? Sim. Eu queria perguntar lá no laboratório de acelerador de partículas, né, como que funciona essa logística de contemplar as demandas, e se com o Sirius isso vai aumentar, né, vai continuar na média muito parecido com como era o acelerador antigo. Queria que você comentasse um pouco. O acelerador antigo vai continuar funcionando? Não, ele não continua funcionando. Então, assim que o Sirius entrar em operação, a gente encerra as operações no acelerador antigo, porque você vai fazer tudo que você faz no antigo, você faz no novo com uma qualidade muito melhor, uma velocidade melhor, então não faz sentido manter os dois funcionando. Mas a pergunta é muito boa. Geralmente a nossa demanda é muito maior do que a gente consegue suprimir. Então, tem um processo seletivo, então cada pesquisador que ele quer... Vai falar do processo seletivo? Um pouquinho. Então, vou pedir para você esperar que daqui a pouquinho tem VT para a gente falar legal. Exclusivamente só do processo seletivo. A gente fala depois do intervalo, então pode ser, vamos para um rápido intervalo, você que é pesquisador, que está aí com a sua pesquisa e gostaria de utilizar o laboratório para você conseguir entender melhor o material que você está estudando, aguarda só um minutinho que a gente vai falar como é que você pode utilizar desse laboratório lá em Campinas. Um instante só. Terceiro bloco, Brasil Consciência de volta com muita informação para você. Hoje falando do Sirius, o novo laboratório de luz sincrotron. Isso aí é em casa para falar, hein? Novo laboratório de luz sincrotron lá de Campinas, que é aí o grande celeiro da pesquisa nacional, promessa de ser o grande celeiro da pesquisa de ponta nacional nos próximos anos. Bom, a gente falava no bloco anterior sobre a questão das demandas, né, dos pesquisadores para utilizar o laboratório e também sobre a questão do acesso. Sobre as demandas, o nosso convidado vai explicar agora para a gente como é que é
Tem muita gente buscando utilizar o laboratório? A gente tem uma demanda relativamente alta, por exemplo, para cada 3 ou 4 pessoas que tentam usar, uma apenas é contemplada. E a gente tem uma máquina que não é tão competitiva comparada às máquinas ao redor do mundo. E a gente espera que essa demanda aumente muito com o Sirius, que vai ser entre as melhores máquinas do mundo. Então, não só a demanda de pesquisadores e professores do Brasil, mas também da América Latina e do mundo. Você que é pesquisador, que é professor, que está fazendo um estudo e que poderia dar um upgrade na sua pesquisa, caso você tivesse a oportunidade de usar o laboratório, vamos acompanhar agora como é que é feita a forma de seleção, como que você pode se beneficiar com o nosso amigo Zé Roque, lá do CNPEM. Você vai ter chamadas, né? Então vão entrar na página lá do LNLS, né, que está ligado ao Sirius, e vão ter períodos onde eles vão poder submeter uma solicitação de utilizar a linha A, B, C ou D, seja lá qual for a linha, por um certo período, um certo número de dias para fazer o experimento lá XYZ. Essas propostas são coletadas, são avaliadas por comitês que são externos ao laboratório, então você tem uma completa e total dizer assim, idoneidade, nós não temos absolutamente nenhuma relação nesse julgamento do ponto de vista de mérito, então esses comitês fazem esse julgamento, pois nós coletamos isso, tem um ranqueamento, e aí você distribui um tempo de feixe para esses grupos. Uma vez que ele recebeu, nós damos todo o apoio, então vão vir lá os seus 3, 4, 5 pesquisadores da Fiocruz, por exemplo, trazendo seu conjunto de amostras. Eles vêm, vão chegar aqui, já vamos estar com os nossos pesquisadores, faz parte do trabalho deles, sabendo que aquele pessoal vem, deixar tudo arrumado, nós damos daí o suporte técnico, o suporte para os experimentos serem otimizados, eles chegam, colocam, fazem as coisas, tá? Aí a gente ajuda durante todo esse processo. Essa é vamos dizer assim, um modo de operação que é igual em todos os lugares do mundo. Nós, brasileiros, podemos utilizar hoje um síncrotron na Inglaterra, da mesma maneira que, em princípio, o inglês, do ponto de vista de submissão. Obviamente, a gente hoje, o laboratório, ele dá um apoio financeiro para esses grupos virem. Se alguém da Fiocruz quiser vir, nós vamos dar um apoio também financeiro para que eles possam ter condições de se deslocar, ficar aqui e tal. Faz parte do que é o entendimento que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem de apoio ao sistema brasileiro. Isso não é feito, obviamente, com os pesquisadores de fora. Então, da mesma maneira, eu posso submeter para utilizar um síncrotron na Inglaterra ou na Suécia, vou fazer parte lá da avaliação, mas eles não vão me dar o apoio financeiro para eu ir daqui até a Suécia, como eu não vou dar um apoio financeiro para alguém vir da Suécia até aqui. Esses são equipamentos bastante singulares. Por exemplo, o Brasil, a América Latina inteira tem um, né? A Inglaterra tem um. Então, os países entenderam a importância de você ter ferramentas como essa, porque elas podem dar respostas únicas para uma série de perguntas científicas. Então, entende-se que o avanço mundial do conhecimento, certo, depende de você, de alguma forma, garantir o acesso a equipamentos como esse, certo? Então, a sociedade como um todo está ganhando com esse avanço do conhecimento. Obviamente, a hora que você entra em algo que sai desse universo de ciência mais básica e vai para um universo agora de indústrias, de aplicação, elas pagam, certo? Então, o sistema, ele gera, do ponto de vista em que a sociedade está de alguma forma pagando, se essas pesquisas forem ser publicadas, se elas forem ser disponibilizadas, se aquilo está avançando de alguma forma um conhecimento, coletivamente. Se agora uma empresa, certo, tem interesse em fazer uma pesquisa, aí o modo de acesso e de utilização é outro. Aí ela não quer entrar nessa competitividade, ela vai ter que pegar e pagar para utilizar. Para você que gosta de comparar o Brasil depreciativamente com outros países, olha só que beleza, laboratório de ponta, só tem um funcionando no mundo, e o pesquisador que tiver uma boa ideia, uma pesquisa relevante para a ciência brasileira e que se inscreva, ainda recebe, o laboratório paga, não é isso, Túlio? Isso hospedagem... mesmo. Transporte e alimentação. Hospedagem, transporte e alimentação, para todo mundo da equipe. Toda a equipe dele. Essas equipes normalmente são o quê? Professor, aluno? O professor, talvez alguns professores associados que trabalham no mesmo projeto e uma equipe de alunos. Muitas vezes a pessoa passa de 2 dias a 1 semana trabalhando no laboratório, são 24 horas,
por dia, então vai uma equipe para fazer esses experimentos. Esse tempo é definido por vocês ou pela equipe? Eles falam, a gente precisa de... Um pouco das duas coisas, depende um pouco do tipo de experimento, do tipo de aplicação que o pesquisador quer, ele propõe um tempo, a gente readequa e faz uma distribuição de todo o tempo para vários pesquisadores. Reinaldo, tem pergunta? Eu gostaria que o Túlio fizesse aí um paralelo, principalmente para os jovens que acompanham as notícias de divulgação científica em física de altas energias, entre o Sirius e, por exemplo, o LHC, o grande colisor de hadrons que foi responsável pela descoberta do bóson de Higgs, né, que tem a ver com o modelo padrão da física de partículas, né? Então que ele fizesse um paralelo, até para me esclarecer também, eu tenho essa curiosidade. Então. Claro. A gente tem algumas diferenças. Os dois laboratórios operam grandes aceleradores de partículas. Você acelera essas partículas em velocidades, energias muito altas. A grande diferença é que o LHC é um acelerador colisor, então você pega essas partículas, fazem elas colidir, e você quer estudar a física de partículas subatômicas, a física de alta energia, que é um modelo que descreve como os constituintes básicos da matéria, quais são eles, né? Você vai dividindo, divide, quais são os constituintes básicos do universo. O síncrotron é também um acelerador de partículas, mas a gente usa ele como fonte de radiação. Ele é uma lâmpada sofisticada, que ele produz a luz síncrotron, então as partículas lá não estão colidindo, elas têm que ficar paradas lá o máximo de tempo possível, produzindo a radiação, e a gente usa a radiação para investigar a matéria. E aí investigar desde a matéria orgânica, inorgânica, coisas pequenas a coisa muito grande. Esse poder de síntese seu agora foi demais, é uma lâmpada sofisticada, né? Nós estamos falando de uma estrutura de quantos mil metros quadrados? Enorme, gigantesco, 500 mil metros quadrados, lá, uma área de terreno enorme. Para quem está em casa e que não entende nada de ciência, o átomo no acelerador de vocês, os elétrons estão viajando lá dentro daquele túnel, né? Vamos lá. A gente produz esses elétrons, um canhão de elétrons, ele é acelerado num acelerador linear, a gente transfere para um acelerador um pouco menor e ele vai para esse acelerador grande, que é um acelerador de armazenamento de elétrons. Então são as 4 estruturas aceleradoras que compõem esse acelerador. E nesse acelerador ele fica viajando lá a velocidades muito próximas à da luz, e cada vez que ele muda a trajetória, quando ele faz uma curva ou quando ele chacoalha, ele produz a luz síncrotron, que é o que a gente usa. Então o acelerador é uma fonte de radiação. E ela escapa em tangente, e ela sai na tangente, a gente tem umas estruturas para coletar essa radiação, condicionar, selecionar a energia e jogar num ponto onde o usuário vai colocar a amostra dele e fazer os experimentos que ele quer. Então, assim, em um acelerador desse, você pode ter 50 estações experimentais operando ao mesmo tempo, com 50 experimentos das mais diferentes áreas. Qual é o custo do Sirius operando, digamos, em plena carga aí de pesquisa, quando ele estiver no auge aí do uso? Qual é o custo energético disso, equivalente a quê? Bom, a energia que a gente usa, que sai na forma de raio-x que a gente usa para investigar a matéria, ela foi gerada pelos elétrons, e a aceleração do elétron tem um custo de energia, que é a energia elétrica. A principal entrada no laboratório é a energia elétrica, e só para ter uma ideia, o equivalente de operação do Sirius é um custo, é a utilização de energia mais ou menos numa cidade de 20 mil habitantes. Então tem um custo energético alto, mas é um instrumento único para investigar Campinas tem 1,5 milhão de habitantes? Campinas, a região metropolitana de Campinas tem cerca de 1,5 milhão de habitantes. Aí vocês colocaram mais uma cidade de 20 mil habitantes, não acabou com a luz da vizinhança ali. Não, isso é uma das coisas que para o Sirius vai ter uma subestação especial para atender a demanda do Sirius. Legal. O Reinaldo falou de custos. Nós entrevistamos o fundador, o criador desse laboratório lá em Campinas, Cerqueira Leite, uma das personalidades da comunidade científica mais conhecidas no país, e ele inclusive nos contou que o orçamento lá do CNPq é de aproximadamente 70 milhões de reais, eles gastam 50 com o pagamento
de salários, dentro da ciência o penso é o mais caro, né? Mas mesmo assim, se você fizer a conta aí, não dá muito por pesquisador, não. Vamos acompanhar, então, o que disse de mais interessante essa figuraça chamada Cerqueira Leite. Acompanhe no vídeo. Atenção, você vai ouvir agora a confissão de um crime. Isso precisa ser contado porque é a parte negra, escura da história. Como é que o Rogério roubou o projeto do Rio de Janeiro, dos cariocas. O réu, confesso, é Rogério Cerqueira Leite. Aos 87 anos pode ser considerado um dos maiores nomes da ciência brasileira e é um dos fundadores do CNPEM. O projeto nasceu de uma iniciativa mais ou menos ampla do próprio CNPq, mas com uma participação muito grande do CBPF, que era o principal centro de pesquisa em física da época no Rio de Janeiro. Certo? Lá, o Roberto Lobo, que era o diretor, encabeçou um projeto. Não fizeram um projeto escrito nem nada, era simplesmente uma proposta de um estudo. Tá certo? Esse estudo não se decidia se fazia o equipamento no Brasil ou se comprava um equipamento na França. Além disso, não conseguia se decidir em que lugar ficaria o projeto no Rio de Janeiro. Tinha pessoas importantes, o próprio Roberto Lobo, que era o diretor, tinha o José Pelos Ferreira, que era o presidente da FINEP naquela época, que tinha realmente recriado a FINEP. Vieram conversar comigo aqui, tá certo? Eu falei, olha, vamos fazer em Campinas, tá certo? Consideraram a possibilidade de fazer em São Carlos e o Rio foi escamoteado. Os cariocas ficaram muito bravos. Cerqueira Leite, como é mais conhecido, recebeu a equipe do Brasil Consciência na casa dele, que fica na cidade de Campinas, e falou sobre os aspectos mais importantes para a realização do projeto do CNPEM. O ministro Renato Archa, que era uma pessoa bem formada, era um cara que vinha da Marinha, depois passou para o setor privado, que era uma pessoa muito inteligente, muito razoável, nacionalista meio de esquerda, assim, uma pessoa inteligente. Ele sabia que havia alguma possibilidade. Acho que isso foi importante. Pois sim, o prestígio da Unicamp. Naquela época, a Unicamp já era um mito. Então, esse mito foi extremamente importante. A mitologia desenvolvida sobre a Unicamp foi importante para convencer os donos do poder, tá certo, em Brasília. Cerqueira Leite falou da relação com políticos. O segundo passo foi conseguir um terreno. Nessa época eu tinha brigado com o Quercia, né? Mas enfim, ele resolveu fazer as pazes, tá certo? É claro que ele tinha também interesses políticos, a cidade dele, né? Uma coisa acontecendo na cidade teria bons reflexos, etc. Então, olha, veja bem, a política não funciona assim, eles não precisam saber para quê, tá certo? Eles querem saber o que eles ganham com isso, tá certo? Ele também defendeu o sistema de gestão indireta para instituições de pesquisa por meio das organizações sociais, as chamadas OSs. O sistema de organização social permite a gente comprar agilmente, sem fazer aquelas licitações complicadas que a administração direta exige. A gente pode comprar, a gente pode contratar, a gente pode se desfazer dos medíocres, o que é muito importante. Você nunca sabe se o cara vai ser um bom cientista. Você contrata o cara depois que tirou o seu doutoramento, fez um pós-doc não sei aonde, aí você contrata. E aí vê que ele não é lá essas coisas. Certo? Uma universidade não tem como se livrar dele. Ele vai ser um peso morto, digamos, para o resto da vida. Isso pode acontecer e acontece com muita frequência nas universidades brasileiras. Né? Mas nós aqui somos muito mais baratos que qualquer outro instituto nacional, qualquer outro. Nós temos 620 funcionários atualmente. Faça as contas.
gastamos com o pessoal qualquer coisa como 50, 60 milhões, que é uma parte significativa dos recursos. 60 milhões vamos para lá. Isso não dá nada, dá um salário médio de R$5.000 por mês, tá certo? Um salário médio de R$5.000 não é nada, é que a gente, com os contratos, pagamos uma parte dos funcionários, mas com os contratos de pesquisa que a gente faz com o setor privado, tá certo? Então, isso só faria uma diferença enorme. Legal. Muito obrigado ao Túlio Rocha, físico pesquisador lá do CNPEM, por ter nos atendido essa viagem lá de Campinas para vir aqui. Obrigado, viu, Túlio, pela disposição. Obrigado também ao Reinaldo, não veio tão de longe, mas teve que largar lá as atribuições. Ele está de férias, veio aqui, tirou um dia de férias para nos atender, nos ajudar, e obrigado a você que nos acompanhou. Nosso conteúdo continua disponível na internet, nosso canal no YouTube, Brasil Consciência, só entrar, se inscrever e acompanhar em primeira mão todos os produtos, todos os vídeos produzidos pelo Brasil Consciência ao longo da semana. Nós vamos soltando aí também, além do programa completo, os VTs que foram ao ar no programa anterior. Nossa programação também está disponível na nossa página do Facebook, Rádio CT Brasil Consciência TV. É só entrar lá, você também tem acesso ao material produzido pelos outros programas do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área espacial, SINCT. Estamos deixando esse programa, mas você fica com a palavra do nosso presidente. Nós voltamos em uma semana com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, obrigado, um abraço, até logo. A visão que o SINCT tem sobre a composição dos serviços públicos através de contratos de gestão administrados por organizações sociais, nós entendemos que não é um modelo adequado para todo o serviço público. E a nossa principal argumentação diz respeito à fragilidade desse sistema quanto à constituição de um ambiente temático. Por exemplo, o INPE tem 3 cursos de pós-graduação que são têm as melhores avaliações da CAPES. 2 desses cursos até indicariam um certo imbróglio intelectual, né? Porque só existe razão, ambientação que justifique a existência desses cursos no INPE. E o que a gente percebe é que hoje, com o envelhecimento dos recursos humanos e as aposentadorias num ritmo muito acelerado, tem causado a perda desses ambientes, dessas capacitações, desfigurando as identidades das instituições e as suas vocações. Por exemplo, um pesquisador notório na sua área de atuação, sem ter a quem deixar a sua herança tecnológica na sua aposentadoria, ele pode, através de um contrato de gestão gerido por uma organização social como essa, ser contratado para desenvolvimento de um dado projeto. Ao final desse projeto, ele retornaria à aposentadoria. Ora, é fácil entender que essa capacitação ela vai deixar de existir. Então, é uma questão que é muito delicada. Eu mesmo participei de um treinamento numa base aérea americana de pesquisa tecnológica voltada ao setor aeroespacial, que era gerido por uma OS há mais de 30 anos. Mas ali existia também uma outra questão que é muito questionável sobre as OS. Quem é o mantenedor dela? No caso das organizações sociais brasileiras, dificilmente a gente vai encontrar um exemplo de uma organização social que seja autossustentável. O sustento delas vem da mesma fonte de financiamento dos órgãos públicos, dos institutos públicos de pesquisa. E então imagine que essa situação, uma situação em que todos os institutos públicos de pesquisa se tornassem organização social. Nós passaríamos a ter o mesmo problema de financiamento que hoje acomete essas instituições,
e, inclusive, a enorme barreira de autorização e realização de concursos públicos e recomposição dos quadros que hoje estão seriamente comprometidos pelas aposentadorias. Acho que existem hoje essas organizações sociais, muitas delas contam com a competência do nosso reconhecido cientista Rogério Cerqueira Leite, que é uma questão fortemente favorável a que esse empreendimento, essa empreitada, siga tendo os benefícios, o reconhecimento do governo, de nunca faltar verbas e tudo mais. Mas isso levado a uma ampla constituição de todos os institutos públicos como organização social, teria uma grande dificuldade de financiamento.